Graça e paz, meus amados irmãos, eu sou o pastor Júlio Nascimento e agora você está conectado comigo no Pão Diário, com a mensagem de Deus ao teu coração. É o evangelho que nós conhecemos, vivemos e pregamos. Hoje nós estamos aqui na presença de Deus, intercedendo pela sua vida. Nós temos alguns pedidos de oração, irmãos, como o meu amado irmão José Macedo, que nos pediu oração, o irmão Valdo, que se encontra ali na UTI do hospital, o irmão Celinho ali em Pentecoste, a irmã Helenilda, a irmã Estela, nossos irmãos aqui da congregação Presidente Kennedy. Também pedimos oração, irmãos, porque sábado, na verdade sexta-feira, nós estamos viajando ali para a cidade de Itapipoca, ali na cidade distrito de Nova Assunção, ali na cruzada com o seminário. E hoje nós estamos aqui participando com meu amigo obreiro, irmão Danilo, né, se congrega ali com o pastor Paulo Neri, também dá um suporte ali na nossa sede, na nossa rua Tereza Cristina ali, nosso pastor Antônio José. Então, irmão Danilo, para minha alegria, satisfação, meu irmão, estar recebendo você aqui conosco. Muito obrigado por ter participado aqui, aceitar o convite do Pão Diário, meu irmão. Amém, pastor. Gratificante, né? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com o senhor, né? Participando desse momento e anunciando a palavra de Deus. Né? É um privilégio, né? O qual Deus me concedeu de estarmos aqui juntamente com o senhor e com os irmãos aí que estão nos assistindo. Amém, glória a Deus. Para quem não sabe, irmãos, o irmão Danilo é um dos pregadores também da cruzada do semeador, dos irmãos que desejar, né, fazer um convite ao nosso irmão para pregar no culto de missão, culto da família, né? Ele vai estar passando o contato dele, o WhatsApp, é uma besta, é a nossa recomendação, tá bom, meus irmãos? E agora, irmão Danilo está entrando com a mensagem de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto qual Deus colocou no meu coração para estarmos compartilhando neste momento está em Marcos, capítulo de número 4. Vamos ler do versículo de número 36 até o versículo de número 39. Que nos diz assim: E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. 37. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo: Mestre, não te preocupa que pereçamos? Versículo número 39 nos diz assim: E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. Glória a Deus. Meus irmãos, acabamos de ler aqui um versículo, creio que você já escutou, você já meditou nesse versículo, nessa passagem bíblica, o qual acabamos de ler, que conta o momento que Jesus, como a Bíblia nos diz, sendo já tarde, entra ali no barco e dá uma ordem para os discípulos que podem passar para outra margem. Sendo já tarde, Jesus, sua forma humana, cansou. A Bíblia nos diz que ele foi para a polpa do barco e ali começou a dormir. Reclinou, começou a dormir. Mas nesse momento, podemos observar que se levanta uma grande tempestade contra aquele barco. A Bíblia nos diz que as ondas eram grandes, o barco já se enchia de água, né? Que o qual os discípulos começam a ficar preocupados. Os discípulos começam a ficar com medo. E, pastor Júnior, sabe o que é que me chamou bastante atenção nesse versículo, nesse capítulo? Essa passagem bíblica, qual acabamos de meditar, e a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir para você neste momento, é que se prestarmos atenção, não foi as ondas que acordou Jesus. Não foi a tempestade que acordou Jesus. Não foi o medo que acordou Jesus. Não foi a água, como o barco já se enchia de água, que acordou Jesus. Mas sim o clamor dos discípulos. E aqui, meus irmãos, Deus falava no meu coração que não é a nossa situação, não é o que nós estamos passando, não é as nossas lutas, pastor Júnior, as nossas tribulações que nós enfrentamos todos os dias que vai chamar a atenção de Jesus.
mas sim o nosso clamor. Como lemos aqui, as ondas eram grandes, o vento era grande, o barco estava se enchendo d'água, e nem nada disso acordou Jesus. Mas quando os discípulos começaram a clamar, quando os discípulos chegaram diante do mestre e falaram assim, ó, Senhor, mestre, não te importa que perecemos? Aí Jesus despertou. Aí nisso, meus irmãos, é o que eu gostaria de compartilhar com você neste momento. Não é a situação que você está passando que vai chamar a atenção dele, mas sim quando você começar a clamar o nome de Jesus, aí ele se levanta ao nosso favor, aí você vai ver as coisas acontecerem. E quando Jesus manda, as coisas acontecem. O vento acalma, a tempestade que você está enfrentando, essa tempestade acalma, as lutas passam, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem todo o poder, e quando o Senhor quer fazer algo, não tem quem possa impedir que ele venha agir em nosso favor. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir para você, que está nos escutando neste momento. Clame ao Senhor. Oração dá jeito. O clamor dá jeito. Basta você entregar nas mãos de Jesus que você vai ver o milagre acontecer. Amém, meu pastor? Amém, irmão Danilo. Glória a Deus. Uma mensagem muito edificante, irmãos. Porque esse texto aqui, no contexto aqui, vai falar sobre fé, sobre a esperança. E eu poderia até olhar para um outro olhar, no sentido que a vida nos ensina que não adianta a gente fazer uma tempestade no copo d'água, né? Sim. Porque se você observar, os discípulos fizeram ali também uma tempestade, né? Porque Jesus estava dormindo, mas Jesus disse que passaria para o outro lado, né? Então veja aqui, irmãos, a mão de Deus trabalhando, né? Nós que eles clamaram, eles pediram, o vento calmou. Quero te dizer que essa tempestade que você está passando, ela vai passar. E que você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Nós vamos agora estar intercedendo pela sua vida. Você pode deixar seu pedido de oração. Você pode colocar aqui o pão diário no grupo, né? Dos seus amigos, da empresa, do trabalho. Nós estamos aqui, o propósito, irmãos, é levar a palavra de Cristo, né? Tá orando uns pelos outros, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, nosso coração tem gratidão, Senhor, pelo teu trabalhar, pelo teu mover, Senhor. Tu é o Deus que faz cessar toda a tempestade, todos os momentos difíceis de nossa vida. Pai, o cristão, ele passa por essa estação, Senhor. Há um tempo de chorar, mas também há um tempo de rir, Senhor. Há um tempo de plantar, mas também há um tempo de colher. Eu creio, Senhor, que o Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo. Pai, eu quero te pedir sobre as famílias, sobre aqueles que estão enfermos, doentes. Pai, no nome de Jesus, nós intercedemos agora. Aleluia. Nós levantamos esta corrente de oração por este homem que está diagnosticado com a doença, Senhor, que está no balão, na UTI, no hospital. Nós te pedimos, Senhor, tu é o Deus de longe, tu é o Deus de perto, que o Senhor venha visitar ele, visita esta criança, Senhor, visita este jovem, visita esta mãe, Senhor, visita este pai. A tua palavra diz que não vai ter mais lágrima, que não vai ter mais choro, que não vai ter mais dor. Nós vamos estar na glória. Pai, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, os dias são difíceis. A tua palavra diz que no mundo tereis aflição, mas que nós vamos ter ânimo porque o Senhor estaria conosco. Pai, assim eu te peço, sobre a vida do irmão Danilo, sobre a sua família, sobre a cruzada que vai ser realizada esse final de semana. Pai, todos os nossos amigos, os irmãos da mídia, nós intercedemos aqui neste momento. Pai, e a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela amanhecer. E eu creio, Senhor, eu creio na tua promessa. Por isso eu te peço, eu te agradeço, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém.